Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir então Apocalipse capítulo 2. Nós íamos falar das cartas do Apocalipse, das 7 cartas, com mais vagar entre uma carta e outra, deixando para falar uma em cada mês. Mas depois a gente pensou que seria melhor a gente tratar de todas elas na sequência mesmo, com menos vagar de tempo. Então hoje nós vamos ver a carta à igreja em Pérgamo, capítulo 2, do versículo 12 até o 17. Carta que o Senhor Jesus Cristo mandou João escrever e enviar ao anjo da igreja em Pérgamo. A igreja de Cristo em Pérgamo, lá na Ásia Menor. Então os irmãos acompanhem aí a leitura do texto que eu vou fazer. Versículo 12 até o 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Baraque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até o versículo de número 17. Então, vamos só recapitular brevemente as 2 outras cartas, as cartas anteriores. A primeira foi a igreja de Éfeso. A primeira carta que Jesus mandou foi à igreja em Éfeso. E nós vimos lá que aquela igreja era uma igreja valorizada pelo Senhor Jesus Cristo em algumas características. Era uma igreja laboriosa, de muita atividade, de muita dinâmica. Era uma igreja que fazia muitas boas obras, era uma igreja que rejeitava falsos mestres, falsos ensinos, falsos apóstolos, era uma igreja que demonstrava fidelidade também ao nome de Jesus, que demonstrava também perseverança. Entretanto, ela foi censurada por Jesus porque ela tinha abandonado o seu primeiro amor. Tudo o que ela fazia, ela não fazia motivado por aquele amor inicial que tinha devotado ao Senhor Jesus Cristo. E olha que esta igreja de Éfeso, ela foi pastoreada muitos anos pelo apóstolo João, o conhecido apóstolo do amor. E ela não podia, nós podemos até pensar, não podia fracassar justamente nessa prática do amor, até porque ela foi pastoreada, foi orientada pelo apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Mas isso nos ensina que nós não podemos fazer a obra do Senhor na sua igreja ou no mundo sem a motivação correta, que deve ser o amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo passado nós vimos a segunda carta à igreja em Esmirna, que é uma cidade que até hoje existe lá na Turquia, chamando-se Izmir. E esta igreja não recebeu nenhuma censura por parte de Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus elogia esta igreja
e nós aprendemos que esta igreja foi uma igreja de fato sofredora, mas foi uma igreja fiel e perseverante em relação ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver então esta terceira carta à igreja em Pérgamo. E nós podemos resumir basicamente o que esta igreja vai nos ensinar nesta noite. Nós vamos observar uma igreja sendo corrompida pelo mundo, sendo contaminada pelas coisas distorcidas do mundo. Uma igreja onde alguns estavam aproximando-se de coisas idolátricas, pagãs, impuras e às vezes até lascivas, e estavam se contaminando, e por isso o Senhor Jesus Cristo fala duramente com relação a estas práticas na vida daquela igreja na cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito importante no tempo em que esta carta foi escrita. Ela conservou o título de capital da província romana da Ásia Menor por cerca de 4 séculos, 400 anos, dado ao bom relacionamento que a cidade tinha com os imperadores romanos, ela manteve o título de capital daquela província romana da Ásia Menor. Essa cidade aqui, Pérgamo, ela se situa, essa cidade se situa também na Turquia, mas quem vai hoje a Pérgamo pode encontrar, na verdade, muitos rudimentos daquilo que foi a Pérgamo desses dias que esta carta foi escrita. Mas era uma cidade que tinha grande projeção política, muita harmonia com o governo romano, por isso mesmo foi considerada a capital da província romana da Ásia Menor por 4 séculos. Ela culturalmente valorizava bastante diversos aspectos culturais. Ela tinha um anfiteatro, um teatro a céu aberto, que podia comportar cerca de 10.000 pessoas. E naquele tempo isso era realmente bastante importante, bastante invulgar. Também ela valorizava os livros, a cultura através dos livros, da leitura. Ela possuía uma biblioteca que basicamente só era menor do que a biblioteca de Alexandria. A biblioteca aqui em Pérgamo, ela contava com cerca de 200.000 volumes, segundo alguns historiadores. Só perdia para a biblioteca de Alexandria, lá no Egito. E ali em Pérgamo, foi desenvolvido também o sistema de escrever em pergaminhos. A palavra pergaminho vem justamente da palavra Pérgamo. O rei do Egito, ele proibiu que se mandasse papiros para aquela região da Ásia Menor. E então, ali, o povo de Pérgamo, que dava muito valor aos livros, à cultura, à leitura, então eles tiveram que desenvolver um outro modo de escrever em livros, fazer os seus livros, fazer os seus relatos. E aí então foi desenvolvida a prática de escrever em pergaminhos. Daí a origem da palavra, que vem de Pérgamo. Religiosamente também essa cidade era uma mistura, uma miscelânea de diversos cultos. O culto ao imperador era muito forte ali na cidade de Pérgamo. Eles tinham não apenas altares para o imperador romano ser reverenciado, ser adorado, mas eles tinham também um templo só para a adoração do imperador romano. Eles idolatravam diversas outras divindades. Tinham templos para Zeus, tinham templo para Diana, tinham templos para Júpiter. Alguns acham até que o culto a Júpiter, a essa divindade antiga, teria começado ali na cidade em Pérgamo. Então nós observamos que havia de fato muita adoração a divindades pagãs, a ídolos, cultos pagãos ali na cidade de Pérgamo. Mas a devoção maior que existia ali na cidade era a devoção para um deus chamado Esculápio. Esse deus, ele era simbolizado por uma serpente. E aquele culto a Esculápio, basicamente ele unia a medicina, a magia, coisas assim pagãs para o trato das doenças das pessoas.
Então, essa divindade era a divindade da cura, da medicina, dos cuidados com a saúde. Daí que até hoje nós observamos que um dos símbolos para a medicina, né, que é usado até hoje, é aquela cobrinha, que está baseada justamente nesse deus Esculápio, que era adorado e reverenciado ali na cidade de Pérgamo. Então nós observamos que o panorama dessa cidade era um panorama muito hostil ao cristianismo, mas a igreja de Jesus chegou ali, foi estabelecida ali. Talvez também nos dias do ministério do apóstolo Paulo, das suas viagens missionárias, ou alguém que convertido ao cristianismo, convertido a Jesus, foi para aquela região e estabeleceu ali com outros aquela igreja. O fato é que ela estava num lugar bastante difícil, bastante hostil para desenvolver a sua vida espiritual, a sua vida cristã. E nós observamos então que nesse panorama hostil, nesse panorama bastante inóspito para o evangelho, o Senhor Jesus Cristo então vai falar estas coisas aqui com a sua igreja. Ele mostra aí então, nesta carta, que quem está falando à igreja é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então Jesus está se apresentando dessa forma àquela igreja. Nós temos visto e ainda vamos ver que em cada apresentação que Jesus faz a uma e a outra igreja, ele usa aspectos daquela visão que João teve de Jesus glorificado, lá no primeiro capítulo. E aquela espada afiada de 2 gumes, que saía da boca do Senhor, então representa de fato a sua palavra, né? a sua palavra de condenação, de juízo, para aqueles que se afastam da sua comunhão, que se afastam da sua palavra, que julga a todos os seres. Então, o Senhor Jesus Cristo se apresenta aqui como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes. E depois, no versículo 13, ele vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, Jesus sempre ele vai mostrar para a igreja que ele conhece cada situação, cada particularidade das suas igrejas. Lá no primeiro capítulo, nós observamos que ele anda no meio dos candeeiros de ouro, que representam a sua igreja. Ele conhece tudo aquilo que se passa na vida de cada uma das suas igrejas neste mundo. E depois de falar isso, ele diz, né, a respeito do lugar onde eles estavam habitando. Onde está o trono de Satanás? Era tão difícil o ambiente ali para praticar o cristianismo, para ser cristão, que o Senhor Jesus Cristo considera que ali naquela cidade de Pérgamo estava basicamente o QG, o quartel-general de Satanás, né? Onde está o trono de Satanás. Então, como que Satanás, de fato, ele é que orientasse e liderasse uma porção de coisas ali naquela cidade, através dos cultos pagãos, através dos cultos idolátricos, através das festividades orgiásticas e assim por diante. Mas o Senhor Jesus Cristo fala que eu conheço também, que apesar de vocês habitarem onde o trono de Satanás está estabelecido, vocês conservam o meu nome e não negaram a minha fé ainda nos dias de Antipas. Então Jesus está reconhecendo algumas virtudes daquela igreja de Pérgamo, que ela estava em um lugar difícil de se estabelecer ou de se manter como igreja cristã. Ela estava vivendo diante de um panorama muito, muito contrário, por causa dos cultos pagãos, idolátricos e festividades perniciosas também para os cristãos, e também falava que os cristãos ali eram de fato perseguidos, mas muitos deles não negaram a sua fé. Inclusive Antipas. Antipas teria sido um servo do Senhor ali em Pérgamo, e por ele não se curvar ao imperador, não reverenciar o imperador, então ele foi condenado à morte. E como é que Antipas morreu? Eles construíram um boi de bronze com o interior vazio,
e colocaram ali o corpo de Antipas, colocaram ele dentro daquele boi, e atearam então fogo ao redor e por baixo daquele touro. Naturalmente o cobre foi se esquentando, 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 e ele morreu nessas condições. Mas ele não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não se dobrou ao culto ao imperador romano. Ele não reconheceu que o imperador, que César era Senhor, mas que Cristo era o Senhor da sua vida. E Jesus o chama aqui, nessa carta, de minha testemunha e meu fiel. E é interessante nós percebermos que esta palavra testemunha, que é usada muito aqui na Bíblia, nós vemos lá, quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, um pouco antes ele disse que depois daquilo eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então quando Jesus fala, vocês vão ser minhas testemunhas, a palavra testemunhas na língua grega vem de martíris, e a palavra martíris é que dá lugar então à palavra martírio, morte por martírio. Então veja que ser testemunha de Jesus nos dias apostólicos é de fato estar sujeito ao martírio, por causa da fé, por causa da confiança, por causa da crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí a palavra do Senhor nesta carta continua dizendo que ela continuava fiel, né? Como nos dias de Antipas, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Agora, no versículo 14, Jesus vai falar que tinha algumas coisas contra aquela igreja. Observem aí no versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O que significa isso? Jesus está dizendo, olha, vocês aí têm pessoas que agem como Balaão. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, quando o povo de Deus passava perto das terras dos Moabitas, indo para Canaã, naquela peregrinação, e o Balaque ficou temeroso de que o povo de Israel, que vinha ali naquela marcha com muitas e muitas pessoas, pudessem se apropriar da sua terra, ou fazer algum dano, fazer algum mal para o seu povo. Então Balaque contratou Balaão, que era uma espécie de místico, de mágico, de um profeta assim meio espúrio, contratou ele para amaldiçoar o povo de Deus. Mas acontece que o próprio Balaão disse, olha, não dá para fazer maldição para o povo que é abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado. Eu não posso amaldiçoar aquele que é abençoado por Deus. Só que aí, o que ele fez? Mas eu vou dar umas dicasinhas, umas estratégias para vocês. Então faça o seguinte, peguem ali as moças moabitas, aquelas moças mais formosas, e façam com que elas convidem os jovens de Israel, os filhos de Israel, para estarem com elas ali nas festividades, nos sacrifícios ali que elas estão promovendo, naquelas festas orgiásticas que eles tinham naturalmente a prática constante. Então vocês vão fazer assim com que os filhos de Israel vão desagradar tremendamente o seu Deus. E de repente Deus não vai ser mais favorável para com eles. Então vejam só que era uma estratégia, era uma artimanha, um ardil que Balaque sugeriu, que Balaão sugeriu a Balaque, né, o rei de Moabe. E nós observamos então que essa estratégia o diabo tem usado até os dias de hoje. Ele não pode nos amaldiçoar. Aquele que é bendito de Deus não pode ser amaldiçoado por Satanás ou por quem quer que seja. Então, quem muitas vezes coloca ardis, embaraços, redes para nos enredar, para nos envolver, quem sabe para nós desagradarmos ao Senhor, muitas vezes é o próprio diabo. Claro que nem sempre tudo é o diabo que promove na nossa vida, tentando fazer com que nós desagrademos a Deus. Algumas vezes essas coisas são geradas na nossa própria mente carnal, muitas vezes.
Mas é fato que o diabo procura usar de estratégias, subterfúgios, para que ele possa nos induzir ao pecado, ao afastamento de Deus, à prática da imoralidade, da impureza. Então, era isso que estava acontecendo ali na igreja cristã em Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, essa era a atitude de Balaão. Não dá para amaldiçoar eles? Então, manda as moças moabitas que se relacionem com os filhos de Israel, que vão passar por aí, convidem para participar das festas idolátricas aí que vocês têm, para aqueles momentos de banquete, para aqueles momentos de prostituição, de impureza, e esses filhos de Israel vão desagradar o Senhor, o Deus deles, e aí o Deus deles, de repente, pode até exterminá-los, pode não ser favorável a eles. E continuando o texto, versículo 15, outros sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que é isso? A doutrina dos nicolaítas. Hoje pela manhã, nós falamos aqui para os irmãos que na igreja de Corinto, também na igreja dos Gálatas, existiam aqueles falsos mestres que tinham aquela ideia, que passavam para os crentes, de que o nosso corpo não tem tanta importância para Deus. O que Deus está preocupado e o que é importante para Deus é a nossa alma, porque ela já foi redimida, já pertence a Ele e vai estar com Ele quando nós deixarmos o corpo. Este corpo está tendente a se desfazer, a se decompor, vai virar pó. Então diziam, qualquer coisa que a gente fizer com o corpo, não importa, não tem problema nenhum, Deus não vai se importar. E o apóstolo Paulo ensina para as igrejas de Corinto, para a igreja dos Colossenses, para a igreja também dos Gálatas, que não é verdade esse ensino. Deus está preocupado e interessado no homem, no servo dele por inteiro, alma e corpo, no nosso ser completo. Tanto que ele habita em nós através do seu Espírito Santo. E por isso o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos fazer com o nosso corpo qualquer coisa que venha à nossa cabeça. E devemos tomar cuidado, como nós lemos naquele texto de Colossenses, de coisas que precisamos descartar das nossas vidas, desde que nós estamos revestidos de Cristo Jesus. Então os nicolaítas eram aqueles que advogavam essa teoria, né, incorreta, de que o nosso corpo não tem interesse para Deus, Deus está só preocupado com a nossa alma, então pouco importa o que eu faço com o meu corpo. Não é verdade isso. Deus está preocupado conosco, não somente com a nossa alma, mas também com o nosso corpo. Aliás, Ele promete que vai glorificar o nosso corpo, vai restaurar o nosso corpo no dia final. Se nós estivermos dormindo, nós seremos ressuscitados e glorificados. Se nós estivermos vivos, nós seremos aperfeiçoados em santidade, glorificados, conforme o Senhor Jesus nos promete. Então nós observamos que Jesus censura estas duas atitudes ali em Pérgamo, que estava fazendo com que esta igreja se corrompesse com o mundanismo, com as práticas mundanas. Porque naturalmente com tantos cultos pagãos, com tantos cultos idolátricos, havia muita festividade ali e os cristãos corriam o risco de participar dessas atividades. Comerem coisas sacrificadas aos ídolos, praticarem a prostituição cultica que naqueles tempos se praticava, se fazia muito. E aí então o Senhor Jesus Cristo fala que ele tinha estas coisas contra a igreja. A igreja é elogiada por fidelidade, por perseverança, por não negar o nome de Jesus, mas ela é censurada por causa destas práticas mundanas, de se associar com pessoas que estavam desagradando a Deus com as suas vidas, com as suas práticas. E aqueles também que não valorizavam o corpo e por isso não estavam nem um pouco preocupados com a vida de santificação diante do Senhor neste mundo. No versículo 16, nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo faz uma repreensão, uma advertência àquela igreja.
Portanto, arrepende-te. Jesus está conclamando aqueles cristãos, aquela igreja, aqueles que estavam fazendo estas coisas distorcidas, que se arrependam destas práticas. Porque caso contrário, ele viria sem demora e haveria de pelejar contra esses crentes com a sua espada, com a espada da sua boca, como está aí no versículo 12 e é repetido no versículo 16 também. Arrependam-se, deixam estas práticas mundanas, deixam as práticas impuras, deixam de participar das festividades pagãs aí da cidade. Tenha de fato zelo da sua vida espiritual, da sua comunhão com Jesus, mesmo que seja difícil o ambiente de vocês aí. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos também, nos dias atuais, em um panorama muito semelhante, né, do que nós observamos aqui. Não há tantos cultos pagãos, mas há cultos a tantas coisas, a tantas personalidades, a tantas práticas no nosso mundo, na nossa sociedade, que por vezes nós somos confrontados em alguns princípios, em alguns valores, nos dizendo que nós estamos retrógrados, que nós não queremos ser tolerantes, que nós queremos nos manter como se fôssemos melhores do que os demais. Mas nós observamos que nós temos um compromisso para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Compromisso de fé, compromisso de testemunho, compromisso de santificação das nossas vidas. É assim que o Senhor vai se agradar de nós. É assim que nós vamos manter a nossa comunhão espiritual com o Senhor. É assim que nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E depois então, o Senhor Jesus Cristo, ele vai encerrando a sua carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as 7 cartas, esta expressão aparece. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor depois então faz uma promessa. Cada igreja recebe promessas do Senhor. Em todas as 7 cartas, às 7 igrejas. E a essa igreja aqui de Pérgamo, o Senhor promete o que nós lemos aí no versículo 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aí nós vamos ter algumas possíveis interpretações para essa pedrinha branca. Não sei se os irmãos já analisaram essa pedrinha branca em algum momento, não sei se já ouviram algumas possíveis interpretações, mas não é um assunto assim muito fácil da gente dizer, olha, a melhor interpretação é essa, ou a interpretação mais fiel é essa. Então, a gente pesquisou, nós pesquisamos e levantamos algumas interpretações que têm surgido no decorrer dos tempos. E, geralmente, a gente vai usar ou se apossar daquela que nós percebemos fala de forma mais forte ao nosso coração, à nossa mente. Alguns diziam que esta pedrinha branca, que não pode ser entendida como um amuleto, né? Uma vez nós estávamos lá na igreja dos Estados Unidos, quando a gente foi visitar o Tiago, e na igreja lá, quando a gente estava entrando para o culto, todas as pessoas receberam uma pedrinha branca, porque naquele culto o texto seria justamente esse aqui. Como a gente não tinha domínio da língua, não deu para a gente entender tudo que aquele pastor falou a respeito da pedrinha branca. Mas aqui no Brasil, se a gente fizer isso, é um risco muito grande disso virar amuleto, né? Coisa supersticiosa. Algum vai querer colocar lá no armário para dar fartura, outro vai querer colocar num outro lugar aí para dar sorte, prosperidade. Aqui no Brasil fica difícil a gente fazer essa prática aí. Mas, de qualquer forma, nós encontramos algumas possíveis interpretações. Alguns dizem que a pedra branca, né? Então, o fato de ser uma pedra mostra alguma coisa durável, estável, e o fato de ser branca representa santidade, pureza. Então, a pedrinha branca seria um símbolo que o Senhor Jesus Cristo vai estar concedendo ao cristão vencedor, na sua jornada cristã, vai
dar-lhe uma pedrinha branca, que vai significar que ele é possuidor da glória eterna, da santidade plena, porque o Senhor Jesus Cristo vai tirar dele tudo que é corruptível, tudo aquilo que é falho. Outros dizem a respeito de que essa pedrinha branca significava ou significa que quando nós estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos dar uma pedrinha branca, simbolizando que nós estamos perdoados e justificados dos nossos pecados, que temos direito à plenitude da vida eterna na Sua presença, no Seu reino eterno, porque lá nos tribunais de Pérgamo, os juízes geralmente usavam pedrinhas brancas ou pretas, quando havia o julgamento de algum criminoso, de alguma pessoa. Então, depois de tudo ser analisado, ajuizado, os juízes jogavam ali as suas pedrinhas prediletas, ou a branca que inocentava, ou a preta que condenava. E se a pessoa recebesse mais pedras brancas, ele estava inocentado. Não haveria de cumprir qualquer pena. Se fosse preta, aí ele estaria condenado. Então, alguns acham que essa pedrinha branca pode ser um simbolismo disso. No dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai nos dar essa pedrinha branca, colocando um novo nome nesta pedrinha, que só nós vamos saber, e essa pedrinha terá um significado de que nós fomos perdoados, justificados através da obra de Cristo, que nós vamos habitar para sempre na presença do nosso Rei e Salvador Jesus. Outros estudiosos dizem que alguns escravos libertados naquela época recebiam uma pedrinha branca declarando que eles estavam livres. É uma possibilidade também. E se isso fosse verdade, o que a carta está querendo dizer, o Senhor Jesus no último dia, dando a pedrinha branca para nós, diria: você está livre para todo sempre, para toda a eternidade, na minha presença. Outros dizem que nos jogos públicos, que também aconteciam ali em Pérgamo, os vencedores recebiam uma pedrinha branca com o seu nome gravado. Então, para que eles guardassem aquela recordação daquela vitória. Então, seria como que um troféuzinho que a pessoa recebia. E aí alguém faz uma aplicação disso. Quando nós estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo, nos dando essa pedrinha branca com o nosso nome gravado, Ele vai nos mostrar que nós de fato pertencemos a Ele para todo sempre e que seremos e estaremos revestidos da sua glória também. E outros ainda falam que alguns banquetes ou festividades que se faziam lá em Pérgamo, as pessoas, para ingressarem naquelas festas, tinham que ter um ingressozinho que era simbolizado através de uma pedrinha branca. E aí Jesus queria dizer: olha, não pegue essas pedrinhas, não vão para lá, para estas festas impuras, idolátricas, pagãs, porque eu vou dar para vocês a pedrinha branca com um novo nome, e vocês vão estar na minha presença para sempre, para o meu banquete eterno, para as bodas do Cordeiro, muito mais precioso do que estas festividades pagãs que vocês podem participar aí na cidade de Pérgamo. Nós não sabemos então qual seria a melhor interpretação, mas eu quero crer que o Senhor está mostrando de fato, com esse simbolismo, que nós seremos recompensados com glória, com incorrupção, com santidade, com permanência na sua presença para todo o sempre. E Jesus então, ele fala desse simbolismo, dessa promessa, e ainda cita aqui uma outra promessa: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Quem é representado na Bíblia, ou quem é que o maná simboliza na Bíblia? É Jesus Cristo. O maná veio do céu porque o povo reclamou ali para o Senhor: olha, nós estamos aqui nesse deserto, não temos isso, não temos aquilo, não temos nem pão para comer. Aí o Senhor mandou o maná, começou a mandar o maná, e mandou o maná por todos aqueles 40 anos que eles estavam peregrinando pelo deserto. O maná era vindo do céu, e havia algumas regras para ser colhido e usado pelas pessoas, mas o maná era um símbolo, apontava para Jesus Cristo,
aquele que viria do céu para alimentar a nossa vida de maneira eficaz e eterna. Os judeus acreditavam que o pão da vida era o maná dado por Deus lá no deserto. Mas Jesus fala para eles, não, esse pão da vida sou eu, não é o maná. O maná que vocês ou seus antepassados comiam, ele não dava sustentabilidade eterna, não dava vida eterna. Eu, porém, sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então Jesus se apresenta como o pão da vida. O maná é o próprio Jesus. Eu vou dar para vocês do maná escondido. Por que essa palavra aparece aqui? Nós não sabemos com certeza, mas o fato é que há uma tradição entre os judeus, lá do tempo de Jeremias, quando o templo foi destruído, Jeremias teria tirado o maná que estava na arca da aliança e escondido para depois, se fosse o caso, colocá-lo de novo na arca e num lugar seguro. Então, entre os judeus corre uma tradição de que o maná ainda está escondido em algum lugar e que esse templo vai ser construído, vai ser restabelecido, vai ser restaurado e o maná vai ser também achado. Então, pode ser que o Senhor Jesus Cristo tenha usado essa expressão, o maná escondido. Mas também nós podemos pensar que ele usa essa expressão para dizer, aquele maná, ou aquele pão vivo que desceu dos céus, que os judeus não aceitaram, não reconheceram, sou eu mesmo e vocês vão se alimentar de mim eternamente. Porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá eternamente. Então, é um símbolo aqui, o maná, do próprio Jesus, o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então, irmãos, nós temos aqui uma carta que mostra uma igreja que tinha alguns aspectos positivos, mas ela tinha também coisas a serem censuradas, porque era uma igreja que estava voltando para o mundo, que estava se corrompendo com práticas mundanas, estava caindo nos ardis, nas ciladas do inimigo, para praticar coisas desagradáveis ao Senhor, a impureza, a lascívia, a imoralidade, a perversão, e por isso então o Senhor Jesus Cristo diz que ela precisa se arrepender, reconhecer o seu erro, para que ela possa ser perdoada, e o Senhor Jesus Cristo então retomar a comunhão com essa sua igreja. Caso contrário, ele haveria de usar daquela espada afiada de 2 gumes, que significa condenação e juízo para aqueles crentes que não quisessem voltar atrás nas suas práticas pecaminosas. Então, essa carta também tem a nos ensinar esta verdade. Nós vivemos num mundo hostil, nós vivemos cercados por tantas coisas distorcidas, os valores estão sendo distorcidos nos nossos dias, nós temos que nos apegar cada vez mais à palavra do Senhor, para termos aquele comportamento, aquela conduta que o Senhor requer do seu povo, e que possamos buscar de fato a santificação das nossas vidas, para deixando as coisas prejudiciais à nossa vida e à nossa comunhão com Deus, nós possamos praticar as virtudes de Cristo conforme nós temos aprendido aqui nas páginas da palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar nesse momento. O presbítero Bill pode fazer essa oração. Depois nos despediremos com a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos gratos a Ti por esse dia que o Senhor nos deu e por essa noite que estamos aqui, onde cultuamos o Teu nome e também, Senhor, recebemos a Tua bênção. Ó Pai querido, esteja conosco nessa semana, nos guarda, Senhor, e nos ajude, Senhor, a cada momento a estar lembrando da Tua palavra, para que nós não desviamos dos Teus caminhos. Amém. Ó Pai, venha nos fortalecer a todo momento. Também, ó Pai, te pedimos por aqueles que não estão aqui nessa noite, que aonde eles estiverem, Senhor, eles possam sentir a presença do Teu Espírito. Senhor Deus. Aqueles que se encontram enfermos, Pai, que o Senhor possa estar
dando a cura a eles e também confortando os seus corações. Amém. Nós sabemos que são várias pessoas e também pode ter alguém que nós não sabemos nesse momento, Senhor mas o Deus. Senhor conhece a cada um. Senhor Deus. Ó Pai querido, abençoe o teu servo que está à frente, o pastor, e assim a todos nós. Nos dê uma boa semana, em teu nome que nós te oramos. Amém, ó Pai. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam. Amém.